Debaixo dos pés era diferente. E ele era o único que sabia desde quando. Ninguém esqueceu a noite em que Helena Vargas entrou no salão de braço dado com um homem de calça jeans e camisa de trabalho. As risadas começaram antes mesmo de ela cruzar a segunda mesa. Sofia foi a primeira a sussurrar algo no ouvido de Rodrigo, e Rodrigo soltou uma gargalhada que cortou o ar como uma faca. Valéria tapou a boca com os dedos, fingindo discrição. Mas seus olhos brilhavam com aquela crueldade específica de quem passa anos esperando por um momento assim. Carlos, com sua taça de champanhe na mão, apontou na direção de Mateus sem nenhuma vergonha, como se apontar para um homem fosse um esporte permitido entre gente bem vestida. Helena sentiu cada olhar, sentiu cada sorriso torto, mas não parou. Continuou caminhando de cabeça erguida, os dedos entrelaçados com os de Mateus, e no peito ardia algo que não era vergonha, era determinação. O que nenhum deles sabia naquele momento era que a noite mal havia começado, e que antes de terminar, ninguém naquele salão voltaria a rir de Mateus Solano. Mas para entender o que aconteceu naquela noite, é preciso voltar ao começo. É preciso voltar aos dias em que Helena Vargas era apenas uma mulher tentando sobreviver com dignidade num mundo que não lhe facilitava nada. Helena havia crescido nos arredores de São Cristóvão, numa casa pequena, com paredes que guardavam mais histórias de sacrifício do que de conforto. Seu pai trabalhou a vida inteira numa ferragem que nunca foi dele. Sua mãe costurava vestidos alheios para pagar as contas de casa. Desde criança, Helena aprendeu que o valor de uma pessoa não se mede pelo que tem, mas pelo que faz com o que lhe cabe. Aprendeu isso vendo seus pais se levantarem toda manhã sem reclamar, sem desistir, sem pedir ao mundo mais do que podiam merecer com seu próprio esforço. Quando terminou o ensino médio, Helena conseguiu uma bolsa parcial para estudar administração na Universidade Regional. Trabalhou como garçonete nos fins de semana, como assistente numa papelaria durante a semana e, mesmo assim, nunca faltou a uma aula. Formou-se com louvor. Conseguiu emprego numa empresa de eventos em São Cristóvão, e foi aí que sua vida começou a tomar uma forma que ela reconhecia como sua. Era boa no que fazia. Organizada, criativa, responsável. Em 3 anos passou de assistente a coordenadora de projetos. Em 5 era a mão direita da dona. Nesse mundo de eventos e celebrações, Helena conheceu muita gente. Conheceu pessoas generosas e pessoas mesquinhas. Conheceu famílias que celebravam com alegria genuína e famílias que celebravam apenas para provar algo a outras famílias. Foi nesse ambiente que conheceu Sofia Mendes. Sofia chegou para contratar os serviços da empresa para uma comemoração de aniversário de casamento do marido. Era bonita, elegante, do tipo de mulher que ocupa o espaço como se lhe pertencesse por direito. Desde o início, tratou Helena com aquela cortesia fria que algumas pessoas têm quando falam com alguém que consideram inferior. Não era grossa de maneira óbvia. Era do tipo que sorri enquanto faz você se sentir pequena. Helena notou isso desde o primeiro encontro, mas escolheu ser profissional. Fez seu trabalho com excelência. O evento foi perfeito, e Sofia ficou satisfeita sem reconhecê-lo completamente. Com o tempo, seus caminhos se cruzaram várias vezes no circuito social de São Cristóvão. Sempre foi assim, Sofia no centro, rodeada de seu grupo. Helena nas margens, fazendo tudo funcionar. Rodrigo, marido de Sofia, era advogado. Bem-sucedido, segundo todos. Arrogante, segundo Helena, embora nunca dissesse isso em voz alta. Carlos era o amigo de sempre do grupo, aquele que fazia os comentários que os outros pensavam, mas não tinham coragem de dizer. Valéria era a que ria mais alto para compensar sua própria insegurança. Helena os conhecia bem. Havia-os observado durante anos sem que eles a observassem de verdade. Para eles, Helena era parte da paisagem. Útil, eficiente, discreta. Nada mais. A vida de Helena mudou numa terça-feira comum de março. Ela havia ido verificar um espaço para um evento nos arredores da cidade, perto das fazendas do norte. O caminho era longo, e seu carro decidiu naquele dia específico pifar.
Ficou parada à beira de uma estrada cercada de árvores e silêncio, sem sinal no celular, sem saber bem o que fazer. Foi então que apareceu uma caminhonete velha, empoeirada, com o motor roncando com aquela solidez que tem as coisas que realmente trabalharam. O homem que desceu era alto, de ombros largos, com as mãos que denunciavam anos de trabalho ao ar livre. Tinha o cabelo escuro um pouco despenteado e uma expressão tranquila que não perguntava nada antes de ajudar. Chamava-se Mateus. Mateus Solano. Não disse isso como uma apresentação importante. Disse como quem dá o nome, porque é o certo quando se conhece alguém. Examinou o carro com uma eficiência calma. Encontrou o problema. Resolveu com ferramentas que trazia na caminhonete, e quando Helena quis pagar, ele balançou a cabeça e sorriu. Aquele sorriso, Helena o lembraria por muito tempo. Não era o sorriso de um homem que quer impressionar. Era o sorriso de alguém que simplesmente estava bem consigo mesmo. E isso, no mundo em que Helena havia vivido, era mais raro do que parecia. Trocaram números porque ela insistiu em pelo menos agradecê-lo de alguma forma. Ele aceitou, sem dar mais importância do que o necessário. Naquela noite, Helena pensou nele mais do que esperava. E no dia seguinte, sem planejar completamente, enviou uma mensagem, só para agradecer. Só isso. Mas as conversas que começam com gratidão, às vezes não sabem como terminar. As mensagens entre Helena e Mateus começaram devagar, como começam as coisas que duram. Não havia urgência nas palavras. Não havia aquela pressa ansiosa de quem precisa provar algo. Mateus escrevia pouco, mas o que escrevia tinha peso. Helena, acostumada a homens que enchiam o silêncio com palavras vazias, encontrou nessa economia de palavras algo que a intrigava profundamente. A primeira semana foram mensagens curtas. Ela perguntou se ele havia chegado bem em casa naquela noite. Ele respondeu que sim e perguntou se o carro havia continuado funcionando. Ela disse que sim e aproveitou para perguntar onde havia aprendido tanto sobre mecânica. Ele respondeu que na fazenda se aprende a consertar tudo porque nem sempre há tempo nem dinheiro para chamar alguém. Essa resposta lhe disse mais sobre Mateus do que qualquer currículo poderia ter dito. Era um homem que resolvia, que não esperava os problemas sumirem sozinhos, que colocava a mão na massa sem reclamar nem pedir reconhecimento. Na segunda semana ele ligou. Foi uma ligação breve, direta. Perguntou se ela gostaria de tomar um café algum dia, sem rodeios, sem jogos, sem aquela coreografia complicada que às vezes envolve os primeiros convites. Helena disse que sim antes de pensar demais. E isso também lhe disse algo sobre si mesma. Que estava pronta para algo simples e honesto. Encontraram-se num café pequeno, no centro de São Cristóvão. Mateus chegou pontual, com a mesma camisa de trabalho que usava sempre, limpa, mas sem pretensões. Helena chegou com um vestido simples e o nervosismo bem guardado atrás de um sorriso tranquilo. Sentaram e conversaram por 2 horas, que pareceram 20 minutos. Mateus falou da fazenda. Falou do pai, que a construiu do zero com décadas de trabalho. Falou dos animais, das temporadas, dos problemas e das satisfações de viver da terra. Falava de tudo isso sem romantizar nem reclamar. Era uma vida difícil e ele sabia, mas era dele e a respeitava. Helena falou do seu trabalho, dos eventos, das pessoas que conhecia e do que havia aprendido observando tantas pessoas diferentes celebrarem os momentos importantes de suas vidas. Mateus a ouviu com uma atenção que Helena não estava acostumada a receber. Não olhava o celular. Não a interrompia para falar de si mesmo. Simplesmente ouvia e, quando fazia perguntas, eram perguntas que demonstravam que havia prestado atenção de verdade. Quando saíram do café, ele a acompanhou até o carro, sem fazer drama disso. Despediram-se com um aperto de mão que durou 1 segundo a mais do necessário. E isso foi suficiente para que ambos soubessem que haveria um segundo encontro. O segundo encontro foi na fazenda. Mateus a convidou para conhecê-la num sábado de manhã, com a mesma naturalidade com que convidaria qualquer pessoa. Helena chegou com botas que não eram exatamente as indicadas para caminhar entre potreiros,
e Mateus notou, mas não disse nada. Apenas ajustou o percurso para não ser difícil para ela. Isso Helena também notou. Que ele cuidava sem fazer do cuidado um espetáculo. A fazenda era grande, maior do que Helena havia imaginado. Extensões de terra verde que chegavam até onde a vista alcançava. Estruturas sólidas e bem conservadas. Animais em bom estado. Trabalhadores que cumprimentavam Mateus com respeito genuíno, não com o respeito forçado de empregados que temem o chefe, mas com o respeito que nasce de saber que o homem à frente trabalha tanto ou mais do que qualquer um deles. Helena caminhou por aquelas terras e foi entendendo coisas sem que ninguém as explicasse. Entendeu que Mateus Solano não era um homem de aparências, era um homem de fundamentos. Tudo o que tinha era real, conquistado, sólido. Nada era decorado, nada era para impressionar. E, paradoxalmente, isso impressionava mais do que qualquer coisa deliberada. Almoçaram na cozinha da fazenda com comida que havia preparado uma senhora mais velha que trabalhava lá há anos e que tratou Helena com uma calidez imediata que a fez sentir verdadeiramente bem-vinda. Depois do almoço, Mateus mostrou as partes da fazenda que mais gostava. Os cavalos, especialmente. Tinha vários, e com eles era evidente uma conexão que não precisava de palavras. Helena os observou juntos e pensou que um homem que sabe tratar bem um animal provavelmente sabe tratar bem as pessoas também. Era uma teoria sem garantias, mas a experiência daquele dia foi transformando-a em algo mais próximo de uma certeza. No caminho de volta à cidade, já tarde, Helena ia em silêncio, olhando pela janela do carro. Mateus dirigia sem pressa. Colocaram uma música suave no rádio e nenhum dos dois sentiu necessidade de preencher aquele silêncio com palavras. Era um daqueles silêncios confortáveis que existem apenas entre pessoas que já se entendem num nível que vai além do que foi dito. Naquela noite, Helena contou à mãe sobre Mateus. Sua mãe, mulher prática e direta, fez poucas perguntas, mas as perguntas certas. É uma boa pessoa? Helena disse que sim. Te trata bem? Helena disse que sim. Tem como se sustentar? Helena disse que sim, embora isso lhe importasse menos do que as outras duas respostas. Sua mãe assentiu e disse que então não havia muito mais a avaliar. Helena sorriu. Às vezes, a sabedoria mais útil é a mais simples. As semanas seguintes foram construindo algo entre eles com a solidez das coisas que não se apressam. Viram-se várias vezes mais. Caminharam pela Praça de São Cristóvão, numa tarde de chuva, dividindo um guarda-chuva que não era suficiente para os dois. Foram a uma feira de produtores onde Mateus cumprimentou vários vendedores pelo nome e comprou frutas e verduras com o critério de quem sabe exatamente o que está buscando. Viram um filme num cinema velho do centro que cheirava a madeira e a tempo passado. Em cada encontro, Helena descobria algo novo sobre ele. E cada coisa nova que descobria encaixava bem com as anteriores. Não havia contradições. Não havia camadas que, ao serem removidas, revelassem algo diferente ou decepcionante. Mateus era o mesmo homem em todos os contextos. Essa consistência era, para Helena, a forma mais convincente de confiança. Foi naquelas semanas que começaram a aparecer os comentários. Primeiro sutis, quase simpáticos na superfície. Uma colega de trabalho que perguntou com quem Helena estava saindo ultimamente, e ao ouvir que era um fazendeiro do norte, franzeu o nariz levemente, o suficiente para que se notasse. Uma conhecida que disse que fazendeiros eram boa gente, mas viviam em outro mundo. Alguém que insinuou que Helena poderia aspirar a algo mais condizente com sua posição profissional. Helena ouvia e não respondia. Sorria levemente e mudava de assunto. Porque havia aprendido desde criança que nem todas as opiniões merecem resposta e que a melhor forma de defender algo que vale a pena é simplesmente continuar tendo-o. O que ninguém sabia ainda, o que a própria Helena mal começava a compreender em toda a sua dimensão, era que Mateus Solano não era simplesmente um fazendeiro trabalhador. Era muito mais do que isso.
Mas essa parte da história ainda não havia chegado o momento de ser contada. Foi uma tarde de sexta-feira quando Helena ouviu pela primeira vez o nome da festa. Ligou Sofia Mendes em pessoa, com aquela voz de apresentadora de televisão, clara e estudada, que usava quando queria que algo soasse mais importante do que era. Disse que estavam organizando uma reunião na fazenda dos Herrera, uma comemoração de bodas de um casal da alta sociedade de São Cristóvão. Disseram que queriam Helena como responsável pela coordenação. Era um evento grande, com lista de convidados longa e orçamento generoso. Era, em termos profissionais, exatamente o tipo de projeto que consolida reputações. Helena aceitou sem hesitar. Era seu trabalho e o fazia bem. O que Sofia acrescentou quase no final da ligação, num tom que pretendia ser casual, mas não era, foi que Helena estava convidada também como participante do evento, não apenas como coordenadora. Que seria bom que viesse acompanhada, se quisesse. Que seria uma noite elegante. Havia algo no tom que Helena reconheceu imediatamente. Era o tipo de convite que não é bem um convite. Era uma prova. Um cenário construído para observar. Sofia sabia com quem Helena estava saindo. As novidades nos círculos sociais de São Cristóvão viajavam rápido, especialmente quando envolviam alguém que não se encaixava no molde esperado. Helena desligou o telefone e ficou um momento pensando. Poderia ir sozinha. Poderia recusar levar acompanhante. Poderia fazer seu trabalho e sair sem dar a ninguém nenhum espetáculo. Mas também poderia ir com Mateus. E enquanto pensava nisso, percebeu que não havia nenhuma razão real para não fazê-lo, exceto o medo das opiniões alheias. E esse medo, Helena havia decidido há muito tempo, não seria o que tomaria suas decisões. Falou com Mateus naquela noite. Explicou a situação com honestidade, porque com Mateus, a honestidade era sempre o caminho mais curto. Disse que era um evento elegante, que haveria pessoas conhecidas, que alguns poderiam olhá-lo de certa maneira pela forma como se vestia ou pelo que fazia. Disse que ele não precisava ir se não quisesse. Mateus a ouviu em silêncio até ela terminar. Depois, perguntou uma única coisa. Você quer que eu vá? Helena disse que sim. Ele disse então vou. Sem drama. Sem perguntas sobre o código de vestimenta ou sobre quem estaria lá ou sobre o que as pessoas pensariam. Apenas um sim simples e firme, do tipo que não precisa de condições para se sustentar. Os dias anteriores ao evento foram intensos para Helena no campo profissional. Coordenou fornecedores, revisou montagens, confirmou cardápios e resolveu os pequenos problemas que sempre aparecem em eventos grandes, exatamente quando menos se espera. Era boa naquele caos organizado. Encontrava satisfação genuína em fazer as coisas funcionarem, sem que ninguém notasse o esforço por trás. A fazenda dos Herrera era espetacular. Grandes extensões de jardim, uma tenda branca com luzes suspensas que transformavam o espaço em algo que parecia saído de uma revista, mesas compridas com flores frescas e cristaleria que capturava a luz de forma que tudo brilhava sem esforço aparente. Helena supervisionou cada detalhe com a precisão que a caracterizava. Quando chegou a hora de os convidados começarem a aparecer, Helena já tinha tudo sob controle e pôde tirar um momento para respirar. Foi então que Mateus chegou. Chegou pontual, como sempre. Chegou na sua caminhonete, que estacionou sem nenhum constrangimento entre os carros luxuosos do estacionamento. Desceu com a mesma camisa de trabalho que usava sempre, limpa, passada, mas inconfundivelmente a roupa de um homem do campo. Sem gravata, sem paletó. Com sua calça escura e suas botas de trabalho bem limpas. Helena o viu chegar e sentiu algo que não era vergonha, mas sim o oposto. Sentiu orgulho, porque aquele homem que caminhava em sua direção sem fingir ser ninguém mais do que era, tinha mais dignidade em cada passo do que a maioria dos homens daquele salão juntos. Encontraram-se na borda do jardim e Mateus a cumprimentou com um sorriso tranquilo e um beijo no rosto. Disse que ela estava bonita
Disse sem exagerar, como quem constata um fato. Helena tomou seu braço e juntos entraram na área onde os convidados começavam a se reunir. Foi então que começaram os olhares. Primeiro discretos, do tipo que se fazem de relance e se acompanham de um sussurro. Depois mais abertos, com aquela confiança que o grupo dá quando um começa e os outros seguem. Sofia foi a primeira a rir abertamente. Estava com Rodrigo e Valéria perto de uma das mesas de bebidas. E quando viu Helena chegar de braço dado com Mateus, inclinou-se para Rodrigo e disse algo que fez os três rirem ao mesmo tempo. Não se deram ao trabalho de disfarçar. Carlos, que estava um pouco mais longe, apontou diretamente para Mateus com o dedo, com sua taça de champanhe na outra mão, e soltou um comentário que Helena não chegou a ouvir, mas que fez rir os que estavam por perto. Mateus viu tudo. Helena sabia, porque já o conhecia suficientemente para ler sua postura. Não ficou tenso. Não acelerou o passo. Não olhou para o chão. Continuou caminhando com a mesma cadência de sempre, de cabeça erguida, com uma calma que não era indiferença, mas algo mais sólido. Era a calma de um homem que não precisa da aprovação de ninguém para saber quem é. Helena apertou levemente seu braço. Ele a olhou de relance e sorriu apenas, como dizendo que estava bem, que não havia nada a temer, que isso era exatamente o que era e nada mais. Instalaram-se nos seus lugares no evento. Helena continuou cumprindo seu papel de coordenadora quando necessário, movendo-se com eficiência entre os diferentes momentos da noite. Mateus ficou tranquilo. Aceitou um copo d'água, observou o entorno com aquele olhar pausado que tinha, e quando alguém se aproximou para cumprimentá-lo por educação básica, respondeu com cortesia genuína e sem nenhuma atitude defensiva. Ninguém sabia ainda quem era Mateus Solano de verdade. Ninguém naquele salão havia feito a pergunta certa. E essa ignorância, essa certeza confortável de que já sabiam tudo o que precisavam saber só de olhá-lo, era o maior erro que aquela noite lhes cobraria caro. A noite avançou com a elegância artificial que tem os eventos onde as pessoas se vestem bem, mas nem sempre se comportam da mesma forma. Os garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés elaborados. A música suave preenchia os espaços entre as conversas. As risadas eram abundantes, algumas genuínas, muitas calculadas. Helena se movia entre os diferentes grupos com a precisão de quem conhece aquele mundo por dentro, verificando que cada parte do evento funcionasse, respondendo às perguntas dos fornecedores, resolvendo pequenos imprevistos com a tranquilidade da experiência. Mateus a esperava onde ela o havia deixado, sem impaciência, sem precisar de entretenimento constante. Tinha aquela capacidade rara de estar bem consigo mesmo em qualquer ambiente. Foi durante o jantar que ocorreu o primeiro momento verdadeiramente desconfortável. As mesas estavam organizadas e Helena e Mateus ficaram numa mesa compartilhada com outros convidados, entre eles Valéria e seu acompanhante daquela noite, um homem chamado André, que trabalhava em banco e tinha o hábito de fazer perguntas planejadas para posicionar os outros abaixo dele em alguma hierarquia invisível que só ele via claramente. Valéria fez as apresentações com um sorriso que era quase perfeito, exceto pelos olhos, que não sorriam no mesmo ritmo que a boca. André apertou a mão de Mateus e perguntou imediatamente a que ele se dedicava, com o tom de quem pergunta isso não para conhecer, mas para classificar. Mateus disse que tinha uma fazenda ao norte da cidade. André assentiu com a cabeça de uma maneira que era quase um gesto de condolência. Disse algo sobre o campo ser um trabalho nobre, com aquele adjetivo que as pessoas usam quando querem dizer difícil e pouco rentável, mas não querem soar grosseiras. Mateus o olhou com calma e disse que sim, que era um trabalho de que gostava. Sem defesas, sem explicações adicionais, sem o mínimo interesse no que André pensasse daquela resposta. Essa tranquilidade desconcertou André mais do que qualquer contra-ataque poderia ter feito.
Valéria interveio com uma pergunta dirigida a Helena sobre o evento, mudando de assunto com a habilidade social de quem passa anos evitando silêncios incômodos. A conversa se desviou para outros temas. Mas durante todo o jantar, Helena notou que André olhava para Mateus, de vez em quando, com uma expressão que misturava curiosidade e algo parecido com desconforto, como se a serenidade de Mateus fosse um código que ele não conseguia decifrar. Entre os pratos, enquanto Valéria falava de uma viagem recente à Europa, com aquela forma que alguns têm de contar viagens como se fossem credenciais, Mateus se inclinou levemente para Helena e perguntou em voz baixa se ela queria água ou algo mais. Só isso. Um gesto pequeno, cotidiano, que naquele contexto de exibições e comparações resultava quase revolucionário em sua simplicidade. Helena disse que água, obrigada. E quando o garçom se aproximou, Mateus pediu com a mesma naturalidade com que pedia as coisas sempre, sem chamar atenção, sem fazer do serviço uma demonstração de autoridade. Depois do jantar, quando a música subiu um pouco de tom e alguns convidados começaram a se mover para a área de dança improvisada no jardim, Sofia apareceu com Rodrigo e Carlos, orbitando ao redor dela como satélites bem vestidos. Aproximou-se de Helena com aquele sorriso de porcelana que usava em contextos sociais e a cumprimentou com beijos no rosto que soavam mais do que sentiam. Depois, olhou para Mateus com uma avaliação que durou exatamente o tempo que levou para decidir que ele não merecia muito tempo. Estendeu a mão e disse o nome como se fosse um favor. Mateus a cumprimentou com cortesia simples. Carlos, ao lado, disse algo sobre as fazendas com um tom entre admirativo e irônico que era difícil de confrontar diretamente porque sempre podia se disfarçar de elogio. Rodrigo simplesmente observou, com aquela postura de homem que decidiu que seu silêncio equivale à sofisticação. Mateus respondeu a cada coisa com calma. Não buscou impressionar. Não tentou igualar o nível de ironia de Carlos. Não respondeu à condescendência de Rodrigo. Simplesmente foi ele mesmo, com uma consistência que Helena achava cada vez mais admirável e que, ao mesmo tempo, desconcertava profundamente quem esperava ver nele algum sinal de inferioridade que justificasse o tratamento. Foi Rodrigo quem, finalmente, depois de um silêncio que havia se esticado um pouco mais do que o confortável, fez a pergunta que mudaria o rumo da noite. A fez com aquele tom de advogado acostumado a interrogatórios, casual na superfície, mas carregado por baixo. Perguntou quantos hectares tinha a fazenda. Era uma pergunta específica, do tipo que faz alguém que sabe que os números revelam coisas que as palavras podem ocultar. Mateus o olhou por um momento e então respondeu. Disse o número com a mesma tranquilidade com que teria dito qualquer outra coisa, sem pausas dramáticas, sem preparação, só o número. E o número era tão diferente do que qualquer um naquele grupo teria esperado que produziu um silêncio imediato. Sofia piscou. Rodrigo recalibrou sua expressão. Carlos abaixou a taça 1 centímetro. Valéria, que havia voltado a se aproximar do grupo, abriu levemente a boca e a fechou sem dizer nada. Helena observou tudo isso com uma calma que por dentro era quase uma satisfação, embora ainda faltasse o mais importante. Porque o número de hectares era apenas o começo do que Mateus Solano era de verdade. O silêncio que seguiu ao número durou apenas alguns segundos, mas foi daqueles silêncios que pesam. Rodrigo foi o primeiro a se recompor, porque advogados treinados aprendem a não deixar o rosto os trair por muito tempo. Perguntou com um tom que tentava ser casual e não conseguia de todo se aquela fazenda era herança. Era uma pergunta criada para diminuir, para insinuar que o que Mateus tinha não era mérito, mas herança, como se isso mudasse algo. Mateus respondeu que a fazenda havia começado com seu pai, sim, mas que o que ela era hoje, ele havia construído. Disse isso sem orgulho exibicionista e sem falsa modéstia, apenas com a precisão de quem relata um fato. Rodrigo assentiu devagar, processando.
Carlos tentou retomar o controle da conversa com um comentário sobre o setor agropecuário, que soava a algo que havia lido uma vez num artigo e nunca havia aprofundado. Sofia sorria, mas seu sorriso havia perdido aquela confiança fácil de antes e se tornara algo mais calculado, mais cauteloso. Helena observava tudo sem intervir. Não precisava defender Mateus. Mateus não precisava de defesa. Essa era uma das coisas de que mais gostava nele. Depois desse intercâmbio, o grupo se dispersou com a desculpa de cumprimentar outros convidados, que é a saída elegante que as pessoas usam quando não sabem como continuar uma conversa que não saiu como esperavam. Helena e Mateus ficaram sozinhos naquele canto do jardim por um momento, com as luzes da tenda brilhando às suas costas e o som da música enchendo o ar morno da noite. Mateus olhou para Helena e perguntou se ela queria caminhar um pouco. Ela disse que sim. Caminharam em direção à borda do jardim, onde as árvores começavam e a música se tornava mais suave. Era uma área tranquila, afastada do centro do evento. Helena respirou fundo e disse que esperava que a noite não estivesse sendo desconfortável para ele. Mateus pensou um momento e disse que não, que havia gente interessante. Disse isso sem sarcasmo. Helena o olhou e soltou uma pequena risada. E Mateus também sorriu. E naquele intercâmbio estava contida toda a diferença entre ele e os homens que haviam estado ao redor deles nas últimas horas. Foi enquanto caminhavam por aquela borda do jardim que se encontraram com seu Aurélio Herrera, o dono da fazenda. Um homem de uns 70 anos, de porte tranquilo e olhos que tinham visto demais para se surpreender com muita coisa. Seu Aurélio era um dos patriarcas do setor pecuário da região. Havia construído sua fortuna com décadas de trabalho inteligente e chegara àquela idade com a serenidade de quem não tem mais nada a provar. Todo mundo o conhecia, mas nem todo mundo o conhecia de verdade. Quando viu Mateus, sua expressão mudou completamente. Não foi a mudança calculada de quem reconhece alguém importante e ajusta sua atitude por conveniência. Foi a mudança genuína de quem vê alguém de quem realmente gosta. Aproximou-se com passos firmes e estendeu a mão. E quando Mateus a tomou, seu Aurélio colocou a outra mão por cima, aquele gesto que na cultura dos homens mais velhos significa algo mais do que um cumprimento. Disse o nome de Mateus como se fosse a confirmação de algo bom. Mateus respondeu com o mesmo afeto genuíno. Era evidente que se conheciam bem, que havia entre eles uma história de respeito construída ao longo do tempo. Seu Aurélio olhou para Helena com um sorriso amável e Mateus a apresentou. Seu Aurélio a cumprimentou com a cavalheria de outra geração e disse que Mateus tinha bom gosto. Helena agradeceu sem saber bem o que dizer, porque a situação estava revelando dimensões de Mateus que ela ainda estava processando. Seu Aurélio e Mateus conversaram alguns minutos sobre assuntos do campo, sobre preços, sobre temporadas, sobre projetos. Falavam como iguais, como dois homens que operam no mesmo nível e que se respeitam mutuamente sem necessidade de hierarquias explícitas. Seu Aurélio disse antes de se despedir que precisavam se reunir em breve, que havia um projeto sobre o qual queria conversar com Mateus. Disse que o ligaria na semana seguinte. Mateus disse que com prazer. E seu Aurélio se afastou, cumprimentando outros convidados com aquela calma de quem é dono do seu tempo. Helena e Mateus ficaram um momento em silêncio. Depois ela perguntou com curiosidade genuína desde quando conhecia seu Aurélio. Mateus disse que havia muitos anos, que haviam trabalhado juntos em vários projetos, que seu Aurélio havia sido uma das pessoas que mais havia respeitado o trabalho de seu pai, e depois o dele. Helena assentiu devagar. A imagem que tinha de Mateus estava se ampliando de formas que não esperava. Então, do outro lado do jardim, chegou Sofia. Havia visto o encontro com seu Aurélio de longe. Isso era evidente pela forma como se aproximava, com uma velocidade que pretendia ser casual, mas tinha a urgência de quem acabou de recalcular algo importante. Seu sorriso era agora diferente.
mais amplo, mais genuíno na superfície. Embora Helena reconhecesse perfeitamente a diferença entre a amabilidade e sua imitação. Sofia se dirigiu a Mateus diretamente desta vez, sem passar primeiro por Helena. Disse que não sabia que ele conhecia seu Aurélio. Disse isso como se aquela informação mudasse quem era Mateus, quando na realidade o que mudava era apenas a percepção de Sofia. Mateus disse que sim, que se conheciam há muito tempo. Sofia tentou fazer conversa com ele de uma maneira notavelmente diferente de como havia o tratado antes. Mais interessada, mais atenta, mais de igual para igual. Mateus respondeu com a mesma cortesia de sempre, nem mais nem menos, sem aproveitar a mudança para cobrar nada, sem apontá-la, sem humilhar. Helena observava tudo isso com uma mistura de admiração e algo que começava a se parecer com indignação. Não por ela, por ele, porque Mateus merecia ter sido tratado bem desde o início, não apenas a partir do momento em que se tornou conveniente fazê-lo. A noite continuou se desdobrando com aquela lentidão particular dos eventos longos, onde o tempo parece se mover em ritmos diferentes dependendo de onde se olha. Para os anfitriões, passava rápido entre brindes e conversas. Para Helena, que continuava cumprindo seu papel de coordenadora, enquanto também vivia a noite como convidada, o tempo tinha uma textura dupla, profissional e pessoal ao mesmo tempo. Para Mateus, que observava tudo com aquela calma que lhe era característica, o tempo simplesmente transcorria sem que ele precisasse apressá-lo ou retê-lo. Rodrigo procurou Mateus mais tarde, quando o jantar já havia terminado e os grupos haviam se reorganizado em diferentes conversas pelo jardim. O procurou com aquela determinação discreta de quem decidiu obter informação sem parecer que a está buscando ativamente. Aproximou-se com uma taça na mão e começou com comentários sobre a beleza da fazenda, sobre a noite agradável, sobre como tudo estava bem organizado, olhando para Helena de relance ao dizer isso como se lhe concedesse um mérito menor. Depois foi ao que queria. Perguntou sobre a fazenda com mais detalhes. Sobre que tipo de produção manejava. Sobre se trabalhava sozinho ou com sócios. Sobre se tinha projetos de expansão. As perguntas eram de advogado com interesses comerciais, projetadas para mapear o território financeiro do interlocutor, sem parecer um interrogatório. Mateus respondeu a cada pergunta com a mesma calma de sempre. Falou da produção pecuária, dos cultivos que manejava em paralelo, dos acordos comerciais que tinha com distribuidores em diferentes estados. Falou dos projetos de tecnificação que havia implementado nos últimos anos, dos sistemas de irrigação que haviam transformado a produtividade de certas áreas da fazenda. Falava de tudo isso como quem fala do seu trabalho cotidiano, porque para ele era exatamente isso. Rodrigo ouvia e sua expressão ia mudando a cada resposta. Não de maneira dramática, mas com aqueles ajustes sutis que os rostos fazem quando o cérebro está recalculando. Quando Mateus mencionou os acordos com distribuidores regionais e nomeou alguns dos nomes com quem trabalhava, Rodrigo ficou levemente tenso. Eram nomes que ele conhecia, nomes de peso no setor. Nomes que não apareciam em conversas casuais com pessoas sem relevância naquele mundo. Carlos havia se aproximado do grupo sem que ninguém o convidasse explicitamente, como sempre fazia, e também ouvia. Sua postura havia mudado. Já não tinha aquele relaxamento de quem se sente superior ao interlocutor. Estava mais ereto, mais atento, com a taça menos agitada na mão. Helena notou tudo isso da sua posição. Estava a alguns passos, conversando com um dos fornecedores sobre o encerramento do evento, mas mantinha Mateus em seu campo visual. Fazia isso sempre, não por desconfiança, mas porque a presença de Mateus era algo que ela queria ter por perto de forma natural. Quando terminou com o fornecedor, aproximou-se do grupo. Rodrigo a olhou de uma maneira diferente também. Como se de repente ela tivesse ganhado uma dimensão que antes ele não reconhecia. Era irritante esse tipo de reconhecimento contingente.
O tipo que chega apenas quando alguém demonstra ser útil ou importante segundo os critérios do outro. Foi Valéria quem fez a pergunta que ninguém mais havia feito ainda de maneira direta. Perguntou, com uma curiosidade que já não pretendia ser indiferente, qual era exatamente o valor da fazenda em termos financeiros. Era uma pergunta de uma franqueza quase desconcertante. Do tipo que normalmente as pessoas daquele círculo envolvem em 1000 camadas de indiretas para não parecerem interessadas no dinheiro alheio, embora sempre estejam. Mateus a olhou por um momento. Depois disse um número. Era o valor aproximado de seus ativos, dito com a mesma simplicidade com que havia respondido todo o resto naquela noite. O efeito foi imediato e completo. Sofia, que havia voltado a orbitar perto do grupo, conteve a respiração de maneira audível. Rodrigo parou de fingir que não lhe importava. Carlos abaixou a taça e não a voltou a levantar por um bom tempo. Valéria abriu os olhos com uma honestidade involuntária que rompeu por um momento toda a camada de compostura social que carregava. Helena não disse nada. Observou. E enquanto observava, pensou em todas as vezes que haviam sorrido daquela maneira, em todos os olhares que haviam trocado quando Mateus entrou no jardim com sua camisa de trabalho e suas botas limpas. Pensou no dedo de Carlos apontando para ele, no riso de Sofia, no tom de condolência de André. Tudo aquilo havia acontecido apenas algumas horas antes. E agora os mesmos rostos estavam reordenando suas expressões apressadamente, tentando construir uma versão de si mesmos que se encaixasse com o que acabavam de descobrir. Mateus não comemorou o momento. Não os olhou com satisfação nem com desprezo. Simplesmente continuou sendo o mesmo homem que havia entrado no jardim 2 horas antes. Isso era o mais poderoso de tudo. Que ele não precisava daquele momento para saber quem era. Eles sim precisavam. E essa diferença dizia tudo sobre cada um deles. Depois dessa conversa, algo mudou na dinâmica da noite. Não de maneira dramática nem declarada, mas mudou. As pessoas que antes o haviam ignorado ou tratado com condescendência começaram a se aproximar. Alguns com curiosidade genuína, outros com aquela transparência desconfortável de quem quer ser visto como alguém que nunca julgou. Mateus os tratava a todos da mesma forma, com a mesma cortesia simples de sempre. Sem distinção entre os que haviam sido amáveis desde o início e os que agora tentavam reparar uma primeira impressão que não podiam mais apagar. Helena o via e o admirava. E também, num canto honesto de seu interior, sentia que aquela noite havia lhe ensinado algo sobre as pessoas de seu entorno que não queria ignorar. Havia algo que Helena não havia contado a ninguém, nem mesmo à mãe, sobre seu relacionamento com Mateus. Algo que não era segredo exatamente, mas simplesmente uma parte de sua história que ainda estava processando sozinha antes de compartilhá-la. Antes de Mateus havia outro homem. Chamava-se Nicolás. Era exatamente o tipo de homem que o círculo de Sofia teria aprovado sem reservas. Profissional, urbano, bem vestido, com conversa fácil e um sorriso que sabia exatamente quando usá-lo. Haviam namorado por quase 2 anos. Haviam construído algo que de fora parecia sólido. Planos, rotinas, um futuro esboçado em conversas de domingo de manhã. Mas por dentro, a história tinha rachaduras que Helena demorou demais para reconhecer. Nicolás era do tipo que diz as palavras certas, mas faz as coisas erradas. Do tipo que fala de respeito, mas interrompe constantemente. Do tipo que diz admirar sua independência, mas fica incomodado quando você realmente a exerce. Era sutil, esse tipo de dano. Não do tipo que se pode apontar com facilidade e que os outros reconhecem de imediato. Era o tipo que se acumula devagar, que corrói a confiança em si mesmo de maneira gradual, que deixa a pessoa se perguntando se o problema é do outro ou seu. Helena saiu desse relacionamento com menos certezas sobre si mesma do que tinha quando entrou. Levou tempo para recuperar a clareza. Levou tempo para voltar a confiar em seu próprio julgamento. Por isso, quando Mateus apareceu, seu primeiro instinto não foi se abrir, mas observar.
comparar sem querer os gestos de Mateus com os de Nicolás, procurar as rachaduras antes que pudessem lhe fazer mal. Mas as rachaduras não apareciam. E isso também a desconcertava, porque havia aprendido a desconfiar das coisas que parecem boas demais. Foi conversando isso internamente durante semanas, e foi uma tarde, enquanto revisava os detalhes do evento do Herrera, que percebeu algo importante. Que desconfiar de Mateus não era precaução, era puni-lo pelos erros de outra pessoa. E isso não era justo, nem para ele, nem para ela. Naquela noite, a do evento, caminhando de volta ao centro do jardim, depois da conversa com seu Aurélio, Helena disse algo a Mateus que não havia planejado dizer. Disse que estava feliz por ele ter vindo. Mateus a olhou e disse que ele também. Depois, após um momento, disse que sabia que a noite não havia sido fácil, que as pessoas haviam sido o que eram, mas que isso não dizia nada sobre ela, nem sobre o que havia entre eles. Helena o ouviu e sentiu algo que não era apenas alívio, mas também algo mais profundo. A confirmação de que seu julgamento, aquela coisa que Nicolás havia desgastado durante 2 anos, ainda funcionava. Que havia escolhido bem. Sofia apareceu de novo perto da meia-noite, desta vez sem o seu grupo. Sozinha, com uma taça na mão e uma expressão que Helena não havia visto nela antes. Menos armada, mais humana quase. Aproximou-se de Helena primeiro, não de Mateus. Disse que o evento havia estado perfeito. Disse isso com uma sinceridade que surpreendeu Helena pela ausência de adornos. Depois disse algo mais, em voz mais baixa, quase como se lhe custasse. Disse que talvez tivessem sido um pouco bruscos no início, que Rodrigo às vezes era direto demais, que Carlos exagerava. Helena a ouviu sem interromper. Quando Sofia terminou, Helena disse apenas que sabia. 2 palavras, sem dramatismo, sem perdão teatral, sem aquele tipo de generosidade que pretende apagar o que aconteceu. Apenas um reconhecimento tranquilo de que sim havia acontecido, e que ambas sabiam exatamente o que havia acontecido. Sofia assentiu levemente e tomou um gole da sua taça. Depois perguntou, com uma curiosidade que já não tinha nada de calculada, como eles haviam se conhecido. Helena lhe contou. A estrada, o carro quebrado, a caminhonete empoeirada, o homem que desceu sem perguntar e ajudou sem pedir nada. Sofia ouviu toda a história em silêncio e, no final, disse que era bonito. Disse isso com uma simplicidade que Helena não esperava dela. E naquele momento, pela primeira vez em todos os anos que se conheciam, Helena sentiu que estava conversando com Sofia de verdade, sem camadas, sem hierarquias, sem o teatro social que normalmente mediava entre elas. Não era amizade. Era algo mais modesto, mas mais real. Um vislumbre de humanidade que ambas reconheceram, e nenhuma exagerou. Mateus estava um pouco mais longe, conversando com seu Aurélio, que havia voltado a procurá-lo. Helena os observava de onde estava, e havia algo naquela imagem, aquele homem de camisa de trabalho, conversando com o patriarca do setor pecuário com a facilidade de um igual, que lhe dizia tudo sobre a diferença entre o que as pessoas parecem e o que são. A diferença entre a roupa e o caráter, entre o título e a substância, entre o barulho que alguém faz e o peso real do que constrói. Enquanto olhava aquela imagem, Helena pensou que a noite que havia começado com risadas e apontamentos estava terminando de uma forma que ninguém, nem ela mesma, havia previsto. Antes de a noite terminar, houve um momento que Helena não esqueceria. Não foi um momento grande nem declarado. Não houve discursos nem confrontações. Foi algo pequeno, quase cotidiano, que, no entanto, continha dentro de si a essência de tudo o que aquela noite havia revelado. Os músicos haviam começado a tocar algo mais tranquilo, daqueles ritmos lentos que convidam as pessoas a se moverem sem exigir muito. Alguns casais haviam se dirigido para a área central do jardim. Mateus se aproximou de Helena, que naquele momento estava verificando uma última coisa com um dos garçons, e quando ela terminou, ele lhe estendeu a mão e perguntou se ela queria dançar. Sem solenidade, sem romantismo exagerado, apenas uma pergunta simples e direta. Helena tomou sua mão. Saíram para o centro do jardim.
E dançaram. Nenhum dos dois dançava especialmente bem, e isso não importava. O que importava era que dançavam juntos com uma naturalidade que não precisava da aprovação de ninguém para existir. Sofia os viu da borda. Rodrigo também. Carlos estava em outra conversa, mas os olhou por um momento. E nos rostos de todos eles havia algo que não era exatamente arrependimento, mas se assemelhava bastante. O tipo de reconhecimento tardio que chega quando se percebe que avaliou mal uma situação, não por falta de informação, mas por excesso de pressupostos. O evento terminou depois da meia-noite. Helena supervisionou os últimos detalhes do encerramento com a eficiência de sempre. Mateus a esperou sem impaciência, conversando com os últimos convidados que se despediam, respondendo perguntas, apertando mãos. Quando os últimos fornecedores recolheram suas coisas e o jardim ficou quase vazio, Helena e Mateus caminharam juntos em direção ao estacionamento. A noite estava fresca e clara. As luzes da tenda ainda brilhavam, embora os garçons já as estivessem apagando uma a uma. O silêncio que voltava depois do barulho de um evento longo tinha sempre aquela qualidade específica de algo que retorna ao seu lugar natural. No estacionamento, antes de se separarem para os seus carros, Mateus parou e olhou para Helena por um momento. Disse que havia sido uma boa noite. Helena o olhou e disse que sim, que havia sido. Mateus disse que a ligaria amanhã. Helena disse que esperaria esse telefonema. E foi só isso. Sem grandes declarações. Sem o tipo de final que os filmes ensinam a esperar. Apenas duas pessoas que haviam se olhado bem e encontrado algo que valia a pena continuar olhando. Helena dirigiu para casa com a janela um pouco aberta e a música no baixo. Pensou na noite inteira, nas risadas do início, na serenidade de Mateus, no rosto de Rodrigo quando ouviu o número de hectares, nos olhos de Sofia quando perguntou como eles haviam se conhecido, na dança sem pretensões no centro do jardim. Pensou que havia algo que a noite havia lhe ensinado sobre o tipo de vida que queria. Não uma vida onde o valor das pessoas se mede pelo que vestem ou pelo título que têm. Uma vida onde o que importa é a substância, o caráter, a consistência entre o que alguém diz e o que faz. Chegou ao apartamento, se preparou para dormir e, antes de apagar a luz, pegou o celular e enviou uma mensagem curta para Mateus. Apenas dizia que havia sido uma boa noite. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Sua resposta também era curta. Dizia que a próxima seria melhor. Helena sorriu e apagou a luz. Enquanto o sono chegava, não pensava em Sofia, nem em Rodrigo, nem em Carlos. Pensava em uma caminhonete empoeirada parada à beira de uma estrada e num homem que havia descido para ajudar sem perguntar nada, e em como, às vezes, as coisas mais importantes da vida começam nos lugares e nos momentos que menos se espera. Mas o que Helena não sabia naquela noite, o que descobriria nos dias seguintes, era que a história com Mateus Solano tinha camadas que ela ainda não havia visto. E que algumas dessas camadas mudariam coisas que ela dava como certas sobre seu próprio futuro. Os dias que se seguiram ao evento do Herrera foram diferentes dos anteriores. Não de maneira dramática nem repentina, mas com aquela diferença suave que as coisas têm quando algo mudou no fundo, embora a superfície continue parecendo igual. Mateus ligou no dia seguinte, como havia dito. Conversaram por 1 hora. Não sobre a noite anterior, nem sobre o que havia acontecido com o grupo de Sofia. Conversaram sobre outras coisas. Sobre um problema que havia surgido na fazenda com um dos sistemas de irrigação. Sobre um filme que Helena havia visto anos atrás e que Mateus nunca havia visto. Sobre a possibilidade de visitar uma feira de artesanato que haveria no fim de semana seguinte, nos arredores da cidade. Eram conversas de pessoas que têm uma vida e a compartilham naturalmente, sem precisar transformar cada troca em algo significativo. Isso, Helena já sabia, era uma forma de intimidade mais real do que qualquer declaração. O que mudou foi o mundo ao redor. Sofia lhe escreveu uma mensagem 2 dias depois do evento. Era uma mensagem longa para os padrões de Sofia,
que normalmente se comunicava com frases curtas e eficientes. Dizia que havia pensado muito na noite, que acreditava ter julgado situações sem ter informação suficiente, que esperava que pudessem ter uma conversa tranquila em breve. Helena leu várias vezes. Não respondeu imediatamente. Deixou passar um dia, porque as respostas que importam merecem tempo. Depois respondeu com brevidade e honestidade. Disse que podiam conversar sim, que o tempo diria se havia algo genuíno a construir. Sofia respondeu com uma mensagem dizendo que era justo. Rodrigo foi mais indireto, como era de se esperar. Não entrou em contato com Helena, mas sim através de um conhecido em comum para perguntar se Mateus estaria interessado numa reunião de negócios relacionada a certos projetos de investimento no setor agropecuário. Helena mencionou para Mateus sem opinar. Mateus ouviu, pensou um momento e disse que se a reunião fosse de negócios genuínos, poderia considerá-la, mas que não precisava de nada do que Rodrigo pudesse lhe oferecer. Disse isso sem hostilidade, apenas com a clareza de quem conhece bem sua posição. Carlos não entrou em contato com ninguém. Era o tipo de pessoa que preferia que as coisas fossem esquecidas sozinhas antes de ter que enfrentar o que havia feito. Helena o entendia, embora não o admirasse. No trabalho, as coisas também mudaram de maneira sutil. A dona da empresa, que havia ouvido os comentários elogiosos sobre a organização do evento do Zé Herrera, propôs a Helena uma expansão de suas responsabilidades. Mais projetos grandes, mais autonomia, uma participação nas decisões estratégicas da empresa. Era o tipo de reconhecimento que Helena havia estado construindo durante anos sem pedi-lo diretamente. Aceitou com a calma de quem recebe o que sabe que mereceu. Naquele mesmo mês, Mateus a convidou para passar um fim de semana na fazenda. Não apenas uma visita de dia, mas ficar, conhecer o lugar em outro ritmo, ver como as coisas funcionavam por dentro. Helena disse que sim. Chegou na sexta à tarde e Mateus a recebeu na entrada da fazenda com aquela naturalidade de sempre. Mostrou-lhe as partes que ela não havia visto na primeira visita. As instalações mais novas, os sistemas tecnológicos que havia implantado, os projetos em andamento. E enquanto caminhavam por aquelas terras grandes e bem trabalhadas, Helena foi entendendo coisas que as conversas não haviam conseguido transmitir. A fazenda não era apenas grande, era inteligente. Cada decisão que Mateus havia tomado tinha uma lógica visível nos resultados. Não havia desperdício, não havia improviso sem fundamento. Havia uma visão aplicada com paciência durante anos. Naquela noite jantaram na cozinha da fazenda. Os dois sozinhos desta vez, porque a senhora que normalmente cozinhava não trabalhava nos fins de semana e Mateus preparou a comida ele mesmo. Cozinhava como fazia tudo o mais, com calma, sem alarde, com uma competência prática que não precisava ser reconhecida para existir. Comeram conversando sobre coisas diversas, sobre os planos de Mateus para os próximos anos, sobre os de Helena, sobre os livros que ambos haviam lido recentemente, sobre suas famílias. Foi naquela noite que Mateus lhe falou do pai com mais detalhes do que havia dado antes. Seu pai havia morrido 4 anos atrás. Ele o havia visto construir a fazenda do nada durante toda a sua infância. Havia-lhe ensinado que o trabalho honesto tem uma dignidade que nada mais pode substituir, que o respeito verdadeiro se ganha com fatos e não com palavras, que a terra não mente, te dá exatamente o que você lhe dá, nem mais nem menos. Helena ouviu tudo isso e entendeu de onde vinha a consistência de Mateus. Não era um traço de caráter que havia desenvolvido sozinho. Era uma herança, uma transmissão de valores que seu pai lhe dera e que ele havia escolhido honrar. Enquanto o ouvia, Helena pensou que conhecer alguém de verdade não acontece nos grandes momentos, mas nesses momentos pequenos e tranquilos, nos jantares simples e nas conversas sem plateia. E naquela fazenda, naquela noite, Helena estava conhecendo Mateus Solano, de uma forma que nenhuma noite de gala poderia ter proporcionado. No sábado de manhã,
Helena acordou com a luz que entrava pelas janelas da fazenda de uma maneira diferente da luz da cidade. Era mais direta, mais limpa, sem o filtro dos prédios e da poluição e do acúmulo de coisas que a vida urbana coloca entre as pessoas e o céu. Mateus já estava acordado quando ela chegou à cozinha. Havia café preparado e frutas na mesa. Não havia feito nada especial para impressionar. Era simplesmente a manhã normal dele, compartilhada. Saíram juntos depois do café da manhã para percorrer as partes da fazenda que Mateus queria supervisionar pessoalmente. Tinha esse hábito, caminhar pelas suas terras regularmente, ver com os próprios olhos como as coisas estavam, conversar diretamente com os trabalhadores. Não delegava a observação. Dizia que a fazenda lhe falava se alguém soubesse ouvir e que para ouvi-la era preciso estar presente. Helena caminhou ao lado dele por horas. Conversaram com trabalhadores de diferentes áreas. Inspecionaram o gado. Observaram os cultivos. Mateus explicava o que fazia em termos que Helena podia entender sem simplificar de forma condescendente. Era bom ensinando porque não tinha ego envolvido nessa função. Explicava para que o outro entendesse, não para demonstrar que ele sabia. À meio da manhã, sentaram sob uma árvore grande na borda de um dos pastos. A paisagem dali era vasta e silenciosa, com montanhas verdes ao fundo e o céu de um azul que a cidade quase nunca tem. Mateus disse que havia algo que queria lhe dizer. Disse isso com uma seriedade tranquila, que fez Helena prestar atenção de uma maneira diferente. Disse que fazia tempo que não havia estado com alguém que o fizesse sentir que valia a pena ser exatamente quem era. Que com ela não sentia a necessidade de ser outra versão de si mesmo. Que isso para ele era algo raro e que valorizava. Disse isso com a simplicidade de um homem que não tem prática em discursos românticos, mas tem clareza sobre o que sente. Helena o ouviu até o final sem interromper. Depois, lhe disse que ela também não havia sentido isso em muito tempo, que havia passado anos demais tentando se encaixar em versões dela mesma que outros esperavam, que com ele simplesmente era ela e que isso era mais valioso do que parecia. Não se disseram mais nada por um momento. Estavam sentados sob aquela árvore com a paisagem enorme à frente e o silêncio da manhã ao redor. E aquele silêncio continha mais do que qualquer quantidade de palavras poderia ter expressado. Foi naquele fim de semana que Helena entendeu que o que havia entre eles não era uma história de circunstâncias afortunadas. Não era apenas que Mateus havia resultado ser mais rico do que parecia. Não era a vindicação de uma noite de gala onde os que riram terminaram calados. Era algo muito mais fundamental. Era a história de duas pessoas que se haviam visto de verdade num momento cotidiano e haviam escolhido continuar se olhando. De volta à cidade no domingo, no caminho longo bordeado de árvores, Helena pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela tarde de março na estrada. Pensou em quantas coisas haviam ocorrido que não havia previsto. Mateus, o evento, as conversas, a fazenda, aquele sábado sob a árvore. Pensou em Sofia e em Rodrigo e em Carlos, e notou que pensava neles já sem nenhum peso emocional. O que haviam feito naquela noite era uma amostra de quem eram, e isso lhes pertencia a eles, não a ela. Não precisava carregá-lo. Chegou à cidade ao entardecer. Seu apartamento lhe pareceu menor do que de costume depois do espaço aberto da fazenda, mas também lhe pareceu seu de uma maneira renovada, como se o fim de semana lhe houvesse lembrado que os espaços interiores, os de verdade, são independentes dos metros quadrados. Naquela semana, Sofia ligou para propor aquela conversa que havia mencionado em sua mensagem. Helena aceitou. Encontraram-se num café neutro, no meio da semana, às 11 da manhã, quando o lugar estava tranquilo. Sofia chegou pontual e parecia diferente de alguma maneira que Helena não sabia nomear exatamente. Menos armada, talvez. Menos construída. Sentaram-se e pediram café, e Sofia falou primeiro. Disse que o que havia acontecido no evento havia a feito pensar em coisas que não queria pensar. Em como tratava as pessoas. Nos critérios que usava para avaliá-las.
no tipo de pessoa que era quando se sentia confortável no seu grupo. Disse que não gostava de tudo o que havia visto em si mesma. Disse isso com uma honestidade que Helena não esperava e que mudou a natureza da conversa antes que ela tivesse tempo de calcular como manejá-la. Helena ouviu. Depois disse que agradecia a honestidade. Disse que o reconhecimento era o primeiro passo e que o que viesse depois dependeria das ações, não das palavras. Sofia assentiu. Disse que entendia. Tomaram o café, conversando também sobre outras coisas. Sobre trabalho, sobre projetos, sobre coisas cotidianas. Não era uma amizade nova que nascia daquele encontro. Era algo mais provisório e mais honesto. Um começo de algo que poderia crescer ou não, dependendo de como ambas se comportassem com o tempo. Helena saiu daquele café se sentindo bem, não por ter ganho algo nem por ter provado nada, mas por ter escolhido a conversa difícil em vez do silêncio confortável. Isso também fazia parte de quem queria ser. 3 semanas depois daquele fim de semana na fazenda, Mateus disse a Helena que precisava lhe contar algo. Disse de maneira direta, sem rodeios, mas com uma calma que não era de más notícias, mas de algo que havia estado esperando o momento certo. Encontraram-se uma tarde na fazenda, na mesma cozinha onde haviam jantado naquela primeira noite de fim de semana. Mateus preparou café e sentaram frente a frente na mesa grande de madeira. Mateus lhe falou de um projeto grande que levava anos planejando e que estava prestes a se concretizar. Tinha a ver com a expansão da fazenda para uma operação de escala regional, com acordos de distribuição que cobririam vários estados, com um investimento significativo em infraestrutura que transformaria o que já era grande em algo de outra dimensão. Explicou os detalhes com a mesma clareza com que falava de tudo, sem exagerar, sem inflar. Apenas os fatos, as projeções, os riscos que estava disposto a assumir e os que havia decidido não assumir. Helena ouviu tudo com atenção genuína. Era um projeto ambicioso, mas sólido. Notava-se que cada parte havia sido pensada com tempo. Não era a ambição de alguém que quer crescer pelo crescimento. Era o próximo passo lógico de uma visão que já tinha raízes profundas. Quando Mateus terminou de explicar, Helena perguntou por que lhe contava isso naquele momento. Mateus a olhou e disse que porque se iam continuar construindo algo juntos, ela precisava saber em que estava se envolvendo. Que não era justo pedir a alguém que compartilhasse uma vida sem dar a essa pessoa a informação completa do que aquela vida implicava. Helena pensou nisso. Na diferença entre aquela abordagem e a de Nicolás, que sempre havia guardado informação, que sempre havia gerenciado os tempos das revelações segundo o que lhe convinha. Mateus fazia o oposto. Punha as cartas na mesa enquanto ainda havia decisões a tomar. Disse-lhe que agradecia, que esse tipo de honestidade não era comum. Mateus assentiu e disse que para ele não fazia muito sentido funcionar de outra maneira. Helena sorriu e disse que sabia, que era exatamente por isso que estavam ali. O projeto de Mateus requeria que nos meses seguintes ele passasse temporadas em diferentes partes da região, supervisionando os acordos, gerenciando as novas instalações, consolidando as relações comerciais que eram a base do plano. Significava que nem sempre estaria em São Cristóvão, e haveria semanas em que a comunicação seria menos constante. Que a logística do que estavam construindo juntos também teria que se adaptar. Helena o ouviu e disse que tudo bem, que tinha seu próprio trabalho, seus próprios projetos, sua própria vida que não dependia da presença constante de ninguém para funcionar, que podiam construir algo que tivesse espaço para os compromissos dos dois. Mateus a olhou com uma expressão que Helena havia aprendido a reconhecer. Era a expressão de um homem que não dá as coisas por certas, que aprecia o que tem porque sabe que as coisas boas não são automáticas. Disse que era exatamente isso que precisava ouvir. Não que tudo ia ser fácil nem que nada ia mudar, mas que havia espaço para a realidade dentro do que estavam construindo. Naquela tarde, antes de Helena voltar para a cidade,
Mateus lhe mostrou algo que não havia mostrado antes. Um caderno velho, de capa desgastada, que havia pertencido ao pai. Estava cheio de notas, cálculos, ideias, observações sobre o campo escritas com a letra miúda de alguém que anota porque não quer esquecer. As primeiras páginas eram de quando a fazenda era apenas uma ideia. As últimas eram dos anos finais do pai, quando a fazenda já era real, mas ainda tinha muito por crescer. Mateus disse que aquele caderno era o que mais tinha do pai, que o consultava às vezes, não para seguir instruções, mas para lembrar de onde tudo havia começado. Helena o segurou com cuidado, folheou devagar, leu alguns trechos. E naquelas páginas cheias da letra de um homem que já não estava, encontrou o mesmo caráter que via em Mateus todos os dias. A mesma seriedade em relação ao trabalho, a mesma atenção aos detalhes, a mesma convicção de que as coisas que valem a pena se constroem com tempo e com honestidade. Devolveu o caderno e disse que entendia agora coisas que antes apenas intuía. Mateus o guardou com o cuidado com que se guardam as coisas que não têm substituto. E aquele gesto, pequeno e privado, foi um dos momentos mais honestos que Helena havia vivido ao lado de outra pessoa em muito tempo. Naquela noite, de volta à cidade, Helena pensou no futuro. Não com a ansiedade com que às vezes o fazia, projetando problemas ou procurando as rachaduras antes de aparecerem. Pensou com algo mais parecido com curiosidade. Como quem está no início de um caminho que não conhece completamente, mas reconhece como seu. E isso para alguém que havia aprendido a desconfiar das coisas que pareciam boas demais, era um enorme progresso. Embora ainda não soubesse que o caminho tinha uma curva importante à frente, que mudaria tudo de novo. A curva chegou numa terça-feira, sem avisar, como chegam quase todas as coisas que mudam os planos. Helena estava em seu escritório revisando os detalhes de um novo projeto quando recebeu uma ligação de um número que não reconheceu. Era uma mulher. Apresentou-se como Marcela Solano, irmã de Mateus. Sua voz tinha o calor de quem liga porque tem algo importante a dizer, mas não quer assustar. Disse que havia obtido o número de Helena porque Mateus o havia deixado como contato de referência em alguns documentos recentes. Que queria conversar com ela se tivesse alguns minutos. Helena sentiu algo se contrair levemente no peito, mas respondeu que sim, que tinha tempo. Marcela explicou que Mateus estava bem, que esclarecia isso primeiro porque sabia que era o que qualquer pessoa precisava saber primeiro. Mas que havia acontecido algo que ela achava que Helena deveria conhecer, não porque fosse sua obrigação contar, mas porque lhe parecia o certo. Mateus havia tido um acidente menor na fazenda 3 dias atrás. Uma queda enquanto inspecionava uma das novas estruturas. Nada grave no sentido médico, mas havia precisado de repouso e os médicos recomendavam cautela por algumas semanas. Mateus não havia dito a Helena. Marcela não sabia exatamente por quê. Provavelmente disse porque era assim. Que não gostava de preocupar ninguém com seus próprios assuntos. Que tinha esse hábito de resolver sozinho e avisar depois, ou às vezes não avisar nem isso. Helena ouviu tudo e agradeceu a ligação. Desligou e ficou um momento sentada em sua cadeira, olhando a mesa sem ver nada em particular. Sentiu várias coisas ao mesmo tempo. Alívio de que não fosse grave. Algo parecido com irritação de que ele não houvesse dito nada. E acima de tudo isso, uma compreensão que reconhecia como parte do caráter de Mateus, embora não a achasse completamente confortável. Ligou para Mateus imediatamente. Ele atendeu no segundo toque, com uma voz normal, sem sinais de que algo tivesse acontecido. Helena disse que havia acabado de falar com Marcela. Houve um breve silêncio do outro lado. Depois Mateus disse: só isso. Helena perguntou como estava. Ele disse que bem, que havia sido algo pequeno, que não queria preocupá-la por nada. Helena disse que entendia isso. Que também entendia que essa maneira de funcionar vinha de um lugar genuíno.
mas que se iam construir algo juntos, precisava que ele a incluísse nas coisas importantes, mesmo que lhe parecessem menores. Que não queria ser a pessoa que ficava sabendo por terceiros do que acontecia com alguém de quem gostava. Mateus ouviu em silêncio. Depois disse que ela tinha razão. Disse isso com a mesma simplicidade com que dizia tudo. Sem desculpas elaboradas, sem explicações defensivas. Apenas o reconhecimento direto de que ela tinha razão e que levaria isso em conta. Helena expirou. E disse que iria aquela tarde se ele concordasse. Mateus disse que sim, que concordava. Chegou à fazenda no meio da tarde. Mateus estava na sala principal, com o pé elevado como os médicos haviam indicado, com um livro aberto na mão que claramente não estava lendo. Tinha um arranhão visível no braço e se movia com uma lentidão que não lhe era habitual. Helena entrou, o olhou e disse que havia visto catástrofes piores. Mateus soltou uma risinha e disse que sim, que era verdade. Sentaram juntos e Helena perguntou como havia acontecido. Ele contou sem omitir detalhes, com aquela honestidade que era seu modo natural quando decidia falar. Havia sido descuido seu, disse. Havia estado com pressa, porque queria supervisionar o andamento de uma estrutura antes do anoitecer e não havia verificado bem o terreno sob seus pés. A lição, acrescentou, era que a pressa no campo tem consequências. Helena disse que aquela lição também se aplicava em outros contextos. Mateus a olhou e assentiu, e naquele gesto estava a compreensão do que ela havia querido lhe dizer na ligação. Ficou com ele naquela tarde e naquela noite. Cozinhou algo simples na cozinha da fazenda que já havia se tornado um espaço familiar para ela. Jantaram juntos e conversaram, e também houve momentos de silêncio que nenhum dos dois precisou preencher. Era aquele tipo de companhia que não exige nem esgota. Era simplesmente estar, que é uma das coisas mais difíceis de encontrar e uma das mais fáceis de subestimar. Antes de dormir, Mateus disse que sabia que a situação havia revelado algo que precisavam conversar com mais profundidade. Que tinha o hábito de carregar as coisas sozinho. Que era algo que vinha de anos funcionando assim, primeiro porque não havia ninguém, depois porque havia se acostumado. Que aprender a incluir outra pessoa naquelas partes não seria imediato, mas que queria tentar. Helena disse que não pedia perfeição, que pedia intenção, que com isso era suficiente para começar. Mateus disse que com isso conseguia. E aquela conversa, na sala tranquila da fazenda com a noite lá fora, foi uma das mais importantes que haviam tido. Porque não era sobre o acidente, era sobre o tipo de relacionamento que ambos queriam construir. Sobre a diferença entre compartilhar a vida e estar perto de alguém que vive a dela separado. E naquela fazenda, naquela noite, escolheram o primeiro. O período de recuperação de Mateus durou 3 semanas. 3 semanas em que as dinâmicas entre eles mudaram de formas que nenhum havia antecipado completamente. Mateus, que estava acostumado a um ritmo constante de movimento e trabalho, teve que aprender a ficar parado. Isso para ele era mais difícil do que qualquer trabalho físico. A inatividade o inquietava de uma maneira que não sabia lidar bem. Helena o visitava quando podia e quando não podia estar presente fisicamente, o ligava. Conversavam sobre os projetos que ele supervisionava à distância, sobre as decisões que tomava com seus trabalhadores por telefone, sobre os planos que continuavam avançando mesmo que ele não pudesse caminhar pelas terras por um tempo. Mas também conversavam sobre outras coisas. Sobre memórias, sobre os anos anteriores a se conhecerem, sobre os erros que ambos haviam cometido em outras épocas e o que haviam aprendido com eles. Essas conversas longas, sem a possibilidade de se mover ou se distrair, foram construindo entre eles uma proximidade de outro tipo, mais interna, mais honesta sobre as partes que normalmente se guardam até ter muita certeza do outro. Numa quarta-feira daquela segunda semana, Marcela visitou a fazenda e se encontrou com Helena lá. Era a primeira vez que se viam pessoalmente. Marcela era parecida com Mateus no sentido de ser direta e sem enfeites desnecessários.
mas também era mais expressiva, mais rápida para rir, com uma energia que complementava a calma do irmão de uma forma que se via que haviam crescido juntos. Cumprimentou Helena com calor genuíno e disse quase imediatamente que estava contente que o irmão tivesse encontrado alguém que o entendesse como era. Helena perguntou o que queria dizer com isso. Marcela disse que Mateus tinha a tendência de cuidar de todos menos de si mesmo, e que isso exigia alguém que lhe devolvesse parte desse cuidado sem que ele precisasse pedir. Que a maioria das pessoas não se dava ao trabalho de entender isso. Helena pensou que aquela observação era exata e que explicava muitas coisas sobre Mateus que ela havia ido notando de maneira intuitiva, sem ainda ter as palavras para nomeá-las. Naquele fim de semana, quando Mateus já conseguia se mover com mais facilidade, embora ainda não no ritmo que lhe era habitual, fizeram algo que não haviam feito antes. Sentaram na varanda da fazenda ao entardecer com café e sem nenhuma agenda. Sem planos, sem temas preparados, sem nenhum objetivo para a tarde. Apenas a paisagem e o tempo livre e a companhia mútua. Mateus disse que fazia muito tempo que não fazia isso, que sempre havia algo para cuidar, algo para resolver, algo para se mover em direção a. Helena disse que ela também tinha essa tendência, que às vezes o trabalho era também uma maneira de não ficar quieta com os próprios pensamentos. Mateus a olhou e disse que, nesse sentido, se pareciam mais do que pareceria à primeira vista. Helena disse que sim, que isso também havia notado, que de fora poderiam parecer muito diferentes, mas que por dentro funcionavam com lógicas semelhantes. Que os dois haviam aprendido a se sustentar sozinhos antes de saber como se sustentar acompanhados. Mateus assentiu devagar. Depois disse algo que Helena não esperava. Disse que queria que ela ficasse. Não naquele momento específico, não naquela tarde, mas num sentido mais amplo. Que não sabia exatamente como funcionaria em termos práticos, que a fazenda era a fazenda e ela tinha sua vida na cidade, mas que queria construir algo onde ficar fosse a direção geral, não a exceção. Helena o olhou por um momento. Pensou em muitas coisas ao mesmo tempo. No apartamento na cidade, no trabalho, no que implicaria mudar a geografia de sua vida. Em Mateus e na fazenda e naquela cozinha de madeira e nos amanheceres com luz limpa. Disse que precisava pensar, que era uma decisão grande e que as decisões grandes merecem tempo. Mateus disse que, claro, que não havia urgência, que apenas queria que ela soubesse que era o que ele queria, para que pudesse decidir com aquela informação sobre a mesa. Helena assentiu e ficaram na varanda até escurecer, sem falar disso de novo naquela tarde, mas com a conversa presente no ar entre eles de uma maneira que não pesava, mas simplesmente existia. Naquela noite, Helena não adormeceu de imediato. Ficou olhando para o teto do quarto da fazenda pensando no que implicava ficar. Não em termos de sacrifício, mas em termos de escolha. Que tipo de vida queria? O que havia aprendido sobre si mesma nos meses que haviam passado desde aquela tarde na estrada. E enquanto pensava, foi percebendo que a resposta já estava formada. Que o que precisava do tempo não era construir a decisão, mas reconhecê-la. E que reconhecê-la era apenas questão de ficar quieta o suficiente para ouvi-la. Helena tomou sua decisão numa manhã de domingo, 10 dias depois daquela conversa na varanda. Não com dramatismo nem com discurso preparado. Tomou-a enquanto tomava café no apartamento da cidade, olhando pela janela para o movimento da rua lá embaixo e sentindo com clareza que aquela paisagem urbana já não era o centro do que queria. Ligou para Mateus. Ele atendeu com sua calma de sempre. Helena disse que havia pensado no que ele havia dito na varanda, que queria ficar, que não sabia exatamente como organizariam os detalhes práticos, que haveria coisas a resolver com tempo e conversa, mas que a direção geral era aquela. Mateus não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz tinha algo que Helena não havia ouvido nele antes. Não era emoção transbordante nem alívio exagerado. Era algo mais contido e mais real. Disse que ficava feliz. Disse isso com a simplicidade de sempre.
mas com um peso por trás que ela reconheceu perfeitamente. Os meses que se seguiram foram de construção, não apenas do relacionamento, mas da vida nova que ele implicava. Helena conversou com a dona da empresa sobre a possibilidade de trabalhar de maneira mais flexível, com viagens à cidade quando os projetos exigissem, mas com base em outro lugar. A dona, que valorizava Helena demais para perdê-la por rigidez logística, aceitou o acordo. Helena começou a passar mais tempo na fazenda. No início, eram semanas completas intercaladas com dias na cidade. Depois a proporção foi mudando gradualmente, sem forçar, seguindo o ritmo natural de duas vidas que vão se entrelaçando. Aprendeu coisas da fazenda que não havia previsto aprender. Aprendeu a ler o clima pela maneira como o vento se movia sobre os pastos. Aprendeu os nomes dos trabalhadores e suas histórias. Aprendeu que as decisões do campo têm consequências que se veem depois de meses, não de dias, e que isso exigia uma paciência diferente da que o mundo dos eventos exige. Mateus, por sua vez, também foi aprendendo. Aprendeu a compartilhar as preocupações antes que se tornassem pesadas demais para carregar sozinho. Aprendeu que ter alguém presente não diminuía a independência, mas acrescentava perspectiva. Aprendeu que deixar outra pessoa ajudar não é fraqueza, mas uma forma de confiança. Sofia a ligou uma tarde para convidá-la para um almoço com outras pessoas conhecidas do círculo. Helena foi. Não para provar nada nem porque sentisse que devia. Foi porque a vida continua e as pessoas podem mudar se escolherem fazê-lo. O almoço foi tranquilo. Sofia era diferente em alguns aspectos. Menos armada, mais disposta a ouvir. Rodrigo não estava. Carlos também não. Era uma reunião menor e mais honesta do que qualquer evento de gala. Helena contou algumas coisas sobre a fazenda, sobre os projetos de Mateus, sobre o que estava construindo naquele novo capítulo. As pessoas ouviram com interesse genuíno. Ninguém fez comentários condescendentes sobre a vida no campo. Ninguém apontou o dedo para ninguém. Era, simplesmente, uma conversa entre pessoas que estavam se conhecendo de novo, sem as hierarquias que haviam assumido antes. Um ano depois daquela noite, na fazenda dos Herrera, Mateus e Helena organizaram uma pequena reunião na fazenda. Não foi um grande evento elaborado. Foi um jantar para pessoas próximas, sob o céu aberto, com mesas compridas e comida feita na fazenda e luzes suspensas que transformavam o espaço em algo que não precisava de nada mais para ser suficiente. Seu Aurélio esteve presente. Marcela e sua família também. Alguns trabalhadores da fazenda que haviam sido parte da história muito antes de Helena chegar. E sim, Sofia também foi convidada. Chegou sem Rodrigo, que tinha um compromisso, e se comportou com uma humildade tranquila, que Helena decidiu aceitar sem condições. Durante aquele jantar, enquanto o sol se punha atrás das montanhas e as luzes começavam a brilhar contra o céu que escurecia, Mateus tomou a mão de Helena sobre a mesa. Não disse nada. Ela também não. Mas seu Aurélio, que estava sentado perto e viu, sorriu da maneira que sorriem os homens que viveram o suficiente para saber reconhecer as coisas que duram. Helena pensou naquela noite em todo o caminho percorrido. Na estrada de março, na caminhonete empoeirada, na noite da festa onde as risadas haviam começado antes de ela cruzar a segunda mesa. Pensou em Sofia e em Carlos, e no dedo apontando e na taça de champanhe. Pensou no caderno do pai de Mateus, cheio de letras miúdas sobre a terra e o trabalho. Pensou na varanda ao entardecer e na conversa que havia mudado a direção de sua vida. Pensou em tudo isso e não sentiu nem triunfo nem ressentimento. Sentiu algo mais tranquilo e mais verdadeiro. Sentiu que havia escolhido bem, que havia tido a coragem de escolher segundo o próprio critério e não segundo as expectativas dos outros. Que havia encontrado, no lugar menos esperado e no momento menos calculado, algo que era exatamente o que sempre havia querido, sem ter sabido nomeá-lo com precisão. A fazenda brilhava naquela noite com aquelas luzes simples. As pessoas conversavam e riam com aquela naturalidade que tem as reuniões onde ninguém precisa provar nada. E Helena Vargas,
que havia crescido numa casa pequena, com paredes cheias de histórias de sacrifício, estava sentada no centro de uma vida que havia construído com suas próprias decisões, ao lado de um homem que a havia visto de verdade desde a primeira vez. E isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo.